Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química. Vamos retomar os nossos conceitos sobre óxidos. Então, hoje vamos voltar. Semana passada a gente já viu um pouquinho sobre óxidos, então vamos dar uma reforçada a respeito disso. Então, primeiro, o que vem a ser um óxido? Então, óxido, a princípio, é uma substância binária, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o óxido é uma substância binária, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, como ele é o mais eletronegativo, ele vai ter uma carga 2- ou -2. Antes desse oxigênio, obviamente, você vai colocar um elemento com uma carga X+. Vou te dar um exemplo. Se um exercício ou uma avaliação pedir para você montar o óxido de alumínio, então você vai colocar no lugar do elemento o alumínio e no lugar, aliás, o oxigênio sempre vai estar presente lá com carga 2-. Só que eu preciso saber qual é a carga do alumínio. Lembra? Família 1A e prata mais 1, 2A e zinco mais 2, e o alumínio tem qual carga? 3+. O que eu faço com esses números? Você vai fazer uma inversão. Inverte esse 3 para cá, inverte esse 2 para cá, e como é que vai ficar a fórmula do óxido de alumínio, Al2O3? Então, é dessa maneira que você mexe com a formulação de um óxido. Sim, se mexe com a formulação. Então, formulação, pega o elemento, coloca a carga, inverte as duas cargas, você já tem a fórmula pronta. É assim que mexe com esse sistema. Porém, além da formulação, você precisa também trabalhar com a nomenclatura. Só que essa nomenclatura, ela vai ter que fazer uma separação. Então, eu preciso que você separe quem são os metais e quem são os ametais. Então, a princípio, a nomenclatura para metais, ela é muito, mas muito parecida com a parte de bases. Lembra que base era hidróxido de e o nome do metal. Só que existem duas classes metálicas. Aqueles que têm carga fixa, a saber, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, caras que o Rubinho casou na França, mais a prata, mais 1, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão, mais o zinco, que tem carga mais 2, e o alumínio, que tem carga mais 3. Quando você for trabalhar com um desses metais que eu acabei de citar, a nomenclatura simplesmente fica óxido de e o nome do metal. Você vai deixar um espaço aqui, para você colocar o nome do metal. Tá, professor? E se não for esses metais que eu acabei de citar, da família 1A, 2A e o alumínio, aí você é obrigado a colocar uma carga em algarismos romanos. Essa é a ideia. Vou te dar alguns exemplos aqui embaixo. Então, vamos imaginar que você tenha que nomear CaO e que precise nomear FeO. Ah, professor, os dois são iguais. Não, não são. Primeiro que o cálcio está na família 2A, então significa que o nome desse composto simplesmente é óxido de cálcio. O professor não vai colocar nada depois? Não, porque o cálcio, ele é um metal de carga fixa. Ele é de carga fixa, então fica apenas óxido de cálcio. Agora, ferro não se encontra naqueles metais fixos. Então, o que você é obrigado a fazer? A nomenclatura é idêntica. Óxido de ferro. Só que o problema é que o ferro não faz parte dos metais de carga fixa, então você vai ter que saber qual é a carga. Mas como o oxigênio tem uma carga 2-, como que eu faço para neutralizar essa carga 2- com uma carga 2+? Então, significa que eu vou ter um óxido de ferro 2. Esse é o composto que você tem. Então, prestaram bem atenção na lógica. Quando for metal de carga fixa, óxido de sódio, cálcio, alumínio. Quando não for, óxido de, o nome do metal, e não esqueçam de colocar a carga em algarismos romanos. Essa é a ideia. Agora, isso para metais.
Agora, quando você tem ametais, aí já pergunta assim, professor, eu vou ter que decorar toda a tabela periódica? Na realidade, não. Eu vou te dar algumas dicas de alguns ametais importantes. Inclusive, esses ametais, eles formam os principais ácidos. Não como bolo claro, só pão sírio. Esses são os principais ametais que você vai precisar trabalhar dentro da nomenclatura dos óxidos. Só que daí o que acontece? Vou pegar uma outra caneta aqui, ó. Para ametais, primeiramente você vai ter que colocar um prefixo. Só que esse prefixo aqui, ó, é um prefixo de repetição. Mono, di, tri, tetra, penta, dependendo da quantidade de oxigênios que você tem. Aí você vem com a palavra óxido, então eu vou encontrar monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, pentóxido, hexóxido, heptóxido e vai. Preposição de caso você precise de um outro prefixo, só que tem um detalhe. Esse segundo prefixo aqui, ele só é válido se você colocar o prefixo, não pode ter o prefixo mono. Então, esse segundo prefixo só é válido se você tiver dois elementos. Então, eu vou ter dióxido de dinitrogênio, tetróxido de di alguma coisa. Então, ditri. Mas aqui eu não preciso colocar mono nesse segundo prefixo. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Então, vamos imaginar que você tenha um SO3 e que você tenha um N2O5. Como que você daria nome para esses dois óxidos presentes? S, enxofre, nitrogênio, não metal. Tudo não metal. Portanto, enxofre, não metal, nitrogênio, ametal. Então, prefixos. Como eu tenho 3 oxigênios, tri, aí você coloca óxido, então vai ficar trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Repare que eu não preciso colocar o mono. O mono, nesse caso, é descartável. Agora, no próximo aqui, tem que tomar cuidado. Repare que eu tenho 5 átomos de oxigênio, prefixo para 5, pente. Aí você gruda já o óxido, vai virar pentóxido de... E agora, repare, lá tem 2 nitrogênios, 2. Usa o prefixo di e coloca o elemento em questão, que é o nitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Perceba, já coloquei tudo no quadro para você ficar mais atento. Quando eu for fazer nomenclatura para óxidos, cuidado. Se ele for um metal, óxido de. Se for de carga fixa, só o nome do metal. Se não for de carga fixa, temos que colocar as cargas em organismos humanos. Ferro 2, ferro 3 e vai assim por diante. Agora, se você tiver ametais, quem são esses principais ametais? Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo, silício, são esses principais ametais. Aí, prefixos, mono, di, tri, tetra, penta, óxido, de. Caso tenha um só elemento, não precisa do mono. Agora, se tiver 2 ou mais, precisa dos outros prefixos. Então, essa é a primeira ideia da lembrança entre formulação e nomenclatura. Porém, existe uma segunda parte dentro dessa matéria que chama muita atenção, que é sobre classificação dos óxidos. Como que eu vou saber se esse óxido ele é básico, ácido, neutro ou anfótero? Vou te dar uma dica bem importante aqui, ó. A primeira dica que você vai ter é a seguinte: se você tiver um metal, esse metal significa que ou ele vai ser um óxido básico, ou ele vai ser anfótero. O meu óxido, se for um metal, ou ele é básico ou ele vai ser anfótero. Tá, professor? Como é que eu vou saber um negócio desses? Primeiro, os óxidos básicos, isso aqui é importante comentar.
O óxido básico é todo e qualquer óxido que reage com a água e vai produzir uma base. Óxido básico é aquele óxido que vai reagir com a água e vai produzir uma base. Essa é a definição do óxido básico. Agora, anfótero, anfi, significa que pode ter duas características. Então, você já ouviu falar, por exemplo, na biologia, que ela é anfifílica. Ela tanto interage com a água quanto com a gordura. Anfótero significa que pode tanto interagir com ácido como com base. Então, os óxidos anfóteros são aqueles que reagem tanto com ácido quanto com base. Professor, mas eu estava vendo aqui a tabela periódica, tem 90 e tantos metais. Como é que eu vou saber, entre esses metais, quem são os básicos e quem são os anfóteros? Normalmente, os óxidos anfóteros são aqueles que têm carga mais 3 e mais 4, normalmente. Mas como o nosso objetivo é entender um pouquinho esses óxidos, eu te dou uma outra dica infalível. Como é que eu vou saber quando que o óxido é básico e quando que ele é anfótero? Existem 4 metais que são caracterizados pelo anfótero e as iniciais desses metais, eu tenho um apelido carinhoso, que são os metais do Zeca. Olha só, fica um pequeno apelido carinhoso aqui. Se tiver metal, ou é básico ou é anfótero, mas quem são esses 4 metais do Zeca? Aí você vai encontrar o óxido de zinco, o óxido de estanho, o óxido de chumbo e o mais importante de todos, que é o óxido de alumínio. Esses 4 metais são classificados como anfóteros. Os outros metais, a gente pode dizer que eles são básicos, de uma forma geral. Óxidos básicos são aqueles pertencentes à família 1A e 2A. Lina Caras, que o Rubinho casou na França. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. E mais outros metais de transição. Mas os principais óxidos anfóteros são aqueles que pertencem ao Zeca. Isso se você tiver um metal. Agora, se você tiver um ametal, professor, como é que eu vou saber quem são esses metais? Está aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Quem são esses principais ametais? Eles estão aqui. Se você tiver um ametal, ou o meu óxido vai ser ácido, ou o meu óxido vai ser neutro. Ou um ou outro. Da mesma forma, o óxido básico é aquele que reage com a água e produz uma base. O que vai ser um óxido ácido? É aquele óxido que reage com a água e vai produzir o quê? Um ácido. Essa é a principal característica do óxido ácido. Agora vejam bem, lá em cima, óxido básico, aquele que reage com água e produz uma base. Óxido ácido é aquele que reage com água e produz um ácido. Anfótero reage com todo mundo, com ácido, com base, mas não reage com água. Não reage com água. E o neutro vai reagir com quem? Gente, lógica, neutro não reage com ninguém. Portanto, ácido reage com água, produzindo ácido. Base reage com água, produzindo uma base. Anfótero com ácido e com base, mas não reage com água. E o neutro, esse não reage com ninguém. Ele não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. E aí tem uma outra estratégia. Só existem 3 óxidos neutros, só 3. Quem são eles? Você vai encontrar o CO, o NO e o N2O. Só esses 3. Só os 3. O monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio são os únicos óxidos ametálicos que são neutros. Qualquer outro óxido que tenha ametal, ele vai ser considerado ácido. Então, repare que para você classificar uma base, aliás, classificar um óxido, desculpe, você vai fazer o seguinte. Primeiro, separe entre metal e ametal. Se for um metal,
ou é básico ou é anfótero. Se for um dos elementos do Zeca, é anfótero. Se não for, básico. Óxido ametálico, ou é ácido ou é neutro. Quem são os três neutros? CO, NO, N2O. Se não for nenhum desses três, só pode ser ácido. E aí fica bem fácil você fazer a devida classificação. Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Aqui eu tenho CaO e FeO. Algum desses dois elementos metálicos pertence ao Zeca? Não. Então, esses dois óxidos são considerados básicos. Enxofre e N2O5, eles são óxidos ácidos ou neutros. SO3 e N2O5, aparece algum NO, CO ou N2O? Não. Então, ambos os ácidos presentes aqui no quadro classificam-se como óxidos ácidos. Então, essa é a ideia. Se você um pouquinho aqui, ó, se caso você queira tirar um print de tela para ter um resuminho legal sobre a parte dos óxidos, esse resuminho está aí. Então, gente, só para vocês compreenderem melhor, essa aula é um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais, porque ela envolve a parte da classificação. Mas, de alguma forma simples, óxido, substância binária com oxigênio, sendo que o oxigênio tem que ter uma carga 2-. Nomenclatura para metal, óxido D. Para ametal, não esqueça de colocar prefixos. Se for metal, ou é básico anfótero, anfótero é o Zeca. E se não for o Zeca, é básico. Se for ametal, se for CON2O ou N2, aliás, CONO ou N2O é neutro, se for qualquer óxido ametálico, ele vai ser ácido. Essa é a ideia. Gente, um grande abraço, uma boa semana, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, gente.